nações, e em todo o reino ninguém há semelhante a ti. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Então repita comigo, eu leio e você repete bem alto e bem forte. Quem? Está fraco, gente. Hoje eu estava vindo para a igreja de manhã, uma garoa, sabe aquela chuvinha fraca? E quando eu cheguei na igreja, eu vi que por causa do feriado de amanhã, e talvez por causa da chuvinha, muita gente ficou em casa, outros viajaram. Mas no caminho da igreja, antes de chegar aqui contemplar isso, eu vi uma mulher na Avenida Martin Luther King, inclusive foi um pastor americano, assim, no gramado da rua, da avenida, em plena luz do dia, tomando chuva nas costas, deitando um trabalho, acendendo uma vela diante de todos. Por isso que talvez a palavra diga que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz em sua geração. Por isso, você que é de Cristo, para envergonhar o diabo, porque para nós amanhã não é dia de Jorge, amanhã para nós, como todos os dias, é dia de louvar ao Senhor. Repita comigo bem alto e bem forte, vamos lá. Ninguém. Melhorou agora. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o teu nome em força. Quem te não temeria a ti? Ore todo louvor. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Aplauda e glorifica o nome do Senhor. Pai querido, Deus amado e todo-poderoso, o teu povo que te aplaude, te glorifica, veio hoje aqui para ouvir a tua voz, a tua palavra. Por isso, não permita que o homem fale por si só, que eu diminua completamente mais do que um grão de areia. Que o Senhor cresça, tome o teu lugar. A boca do mensageiro envia a tua palavra com poder e autoridade. Quebra todo obstáculo, toda barreira, todo impedimento. Acampa os teus anjos ao redor desta igreja, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Pode se sentar. Veja que a palavra, ela nos explica no livro do profeta Jeremias que os ídolos são vaidade. E ao contrário do que muita gente pensa, os ídolos, eles não podem fazer bem e nem tampouco fazer mal, ou vice-versa. E isso não é opinião minha, isso é a palavra de Deus que está dizendo. Ah, pastor, mas eu já vi muita gente sofrer por causa de trabalhos, feitiços. Eu já vi muita coisa acontecer. Pois é, você deve ter visto acontecer na vida de quem não está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Porque quem está debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro está debaixo da cobertura do Altíssimo. E ninguém é semelhante a Ele, porque Ele é Criador. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ninguém há semelhante a Ele.
O Criador é maior do que a criatura nunca será maior do que o seu Criador. Por isso o profeta Jeremias, ele diz assim: ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós, casa de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendais o caminho das nações, e nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles se atemorizam as nações, porque os costumes dos povos são vaidade. Veja que a palavra está dizendo que ainda que seja costume de muita gente aprender a religião ou a religiosidade e pegar aquele costume e praticar aquele costume, Deus está dizendo que isso é vaidade, e que você não pode aprender segundo o costume das nações. Não é porque alguém disse ou porque alguém falou que você tem que fazer. Isso é vaidade. A palavra está dizendo: pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado, com prata e com ouro o enfeitam, e com pregos e com martelos o firmam, para que não se mova. Naquela época não havia indústrias e fábricas que podiam fazer ídolos de gesso ou até de plástico. Naquela época o processo era artesanal, era com madeira ou com pedra. E aqui está se dando o exemplo da madeira. Tira uma madeira do bosque, o artífice faz uma imagem, enfeita, tinge com ouro, prata, coloca tecidos, obras da mão de um homem, e o firmam com pregos e martelos, para que ele possa ficar fixo, porque senão ele cai, para que ele não se mova. O salmista chega a dizer no Salmo 115, que os ídolos das nações são vaidades. Tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pernas, mas não se movem. Se tornem semelhantes a eles todos os que os fazem e aqueles que neles confiam. Por isso que tem muita gente cega. Você prega a palavra, ela não ouve. A pessoa não vai para frente, a vida dela está amarrada, presa, semelhante ao ídolo, exatamente igual. Aí o profeta diz: são como a palmeira, obra torneada, mas não podem falar, necessitam de quem os leve. Por que existe uma procissão? Porque o ídolo não consegue andar sozinho, ele necessita que alguém o leve, o carregue. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, inclusive, uma procissão que envolveu este santo padroeiro chamado Jorge. E o que aconteceu durante essa procissão? Aqui o profeta está sendo claro. Deve-se fixar o ídolo com pregos e martelos, para que ele não se mova. E aqui continua dizendo: não podem falar, necessitam de quem os leve, porquanto não tenha receio deles, pois não podem fazer mal, e nem tampouco têm poder de fazer bem. Quando o profeta Jeremias fala sobre esse assunto, ele é só um dos profetas que falam sobre esse assunto. Porque Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o que Ele mais fala é desse assunto. Nos 10 mandamentos ele diz: não terás outros deuses além de mim, não farás imagens de escultura, nem semelhante àquilo que existe no céu, nem na terra
e nem debaixo da terra. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente